Olá, tudo bem? Meu nome é Mariellen, eu sou professora enfermeira e estou aqui para dividirmos e buscarmos juntos a melhoria do nosso conhecimento. Fico feliz pela escolha que vocês fizeram por esse curso. Realmente acredito e espero que esse curso seja bastante proveitoso para todos vocês. Tentei organizar nossas aulas de forma dinâmica, interativa e usando uma linguagem mais tranquila, no sentido de tornar nossas aulas bem mais compreensivas e mais proveitosas. Bem, falando um pouco de mim, como eu disse a vocês no início, eu sou enfermeira, eu tenho especialização em trauma, emergência, terapia intensiva e educação permanente multiprofissional em saúde. Atualmente eu trabalho como professora aqui no Instituto Federal e como enfermeira em um pronto atendimento. Nós vamos então trabalhar juntos para desenvolver um curso em que vocês se identifiquem com o conteúdo e que vocês sintam-se satisfeitos e aptos a desenvolver as suas atividades. Vamos começar então a trabalhar juntos agora na disciplina de cuidados com o recém-nascido. Hoje nós vamos começar nossa aula falando sobre os cuidados com o recém-nascido. Vamos ver de que forma podemos aplicar as técnicas de cuidados e vamos buscar compreender como funciona o processo de crescimento e desenvolvimento da criança. Sendo cuidador infantil, nós sabemos que o nosso público-alvo da nossa rotina de trabalho são as crianças. A rotina de vida do recém-nascido precisa de cuidados especiais. Dessa forma, o primeiro passo é sabermos como nos comportar no convívio com essas crianças e como direcionar a prática do nosso cuidado. Sabemos que a criança é um ser que necessita de cuidados e de observação direta. A criança não sabe se cuidar sozinha, necessitando, portanto, que ela seja direcionada a todo momento pelo cuidador. Quando se fala em cuidados com recém-nascido, precisamos lembrar que não se trata somente de trocar fraldas, dar banhos ou dar mamadeira quando o bebê chora. Pelo contrário, o cuidado com o recém-nascido vai muito além disso. O bebê precisa de alguns cuidados especiais e você, cuidador infantil, é chamado a prestar esse cuidado da melhor forma possível, com carinho, orientação e segurança. Dessa forma, vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre o que é cuidar de um recém-nascido. Alguns de vocês já viveu essa experiência de cuidar de um bebê recém-nascido? Se você não fez isso diretamente, você com certeza deve conhecer alguém próximo a você que já cuidou de um bebê. Tente lembrar agora como essa pessoa cuidava desse bebê, o que era feito, de que forma era feito. O cuidador infantil não pode usar anéis, pulseiras, relógios, brincos grandes ou outros objetos que possam machucar o bebê. Lave bem as mãos e braços sempre antes de pegar no bebê. Cuidados com o recém-nascido. Vamos começar tentando entender um pouco do nosso mundinho dos nossos bebês. Vamos tentar responder algumas perguntas. Primeiro, você sabe por que o recém-nascido chora tanto? Você já parou para pensar sobre isso? Nós que somos adultos, sempre que queremos alguma coisa, nós falamos ou andamos na direção daquilo que queremos, certo? Já o bebê não. O bebê não sabe falar e a única forma que ele tem de se expressar o que está sentindo, o que está querendo, é através do choro. É através do choro que o bebê se comunica com você. O choro é a única forma que o bebê tem para se expressar diante do seu cuidador. Portanto, o bebê chora porque quer alguma coisa. E ele pode chorar pelos mais variados motivos. Ele pode chorar porque está com fome, porque está com a fralda suja, porque está com frio, porque está com calor, porque a posição em que você o colocou não está confortável. Chora porque sente algum incômodo, chora por irritação com algum barulho ou com a luz do quarto em que está. Ele pode chorar porque está estressado devido à movimentação de adultos, enfim. Ele chora por vários motivos. Existe uma coisa que você, enquanto cuidador, precisa ficar bem atento. Muitas vezes, devido ao choro da criança, o cuidador pode ficar cansado ou irritado. Você deve tomar cuidado com isso e não perder a paciência. Se você perceber que está irritado demais, peça ajuda a alguém. Tente sentar, respirar fundo e se acalmar. Tudo vai dar certo.
Em geral, a partir dos 4 meses, a tendência é que o bebê passe a chorar menos. Cólicas. Agora entramos em outro ponto bastante importante e que irá exigir muito do nosso cuidado e da nossa paciência. São as cólicas. Mas o que você pode fazer para aliviar as cólicas do recém-nascido? Geralmente, os bebês sentem mais cólicas nas primeiras semanas de vida. Essa é uma situação bastante comum, mas que incomoda bastante. Os bebês sentem essa cólica forte porque o intestino deles ainda está se adaptando ao meio ambiente em que vivemos. A cólica faz parte do processo normal de amadurecimento do intestino da criança. Depois de algumas semanas em que o intestino já está um pouco mais adaptado, a tendência é que as cólicas comecem a diminuir. Durante esse período em que o bebê chora por causa das cólicas, você não precisa dar remédio e nem oferecer nenhum tipo de chá, que as pessoas mais velhas costumam dizer que é bom. Esses chás podem levar o recém-nascido até um processo de intoxicação. O recém-nascido precisa somente do leite materno. Você, enquanto cuidador, pode colocar uma bolsa de água levemente aquecida na barriga do bebê. Lembrando que essa água não pode estar muito quente e nem deve ser muito pesada essa bolsa. Você também deve ficar atento para tentar descobrir se esse choro é realmente de cólica ou se o bebê está chorando por algum outro motivo. Na maioria das vezes, o choro de cólica é um choro forte que começa de repente e termina de repente, como se alguma coisa apertasse de uma vez a barriga dele. Quando o bebê estiver apresentando cólicas, você pode colocá-lo de costas sobre a cama, ou seja, virado com a barriguinha para cima e com movimentos de vai e vem, segure nos pezinhos, leve seus joelhos até a barriguinha e volte a esticar as perninhas. Depois, com ele na mesma posição, faça movimentos como se ele estivesse pedalando numa bicicleta, ou seja, estique a perninha enquanto leva o joelho da outra até a barriguinha, em movimentos circulares. Faça estes 2 exercícios alternadamente durante alguns minutos cada. Isso poderá ajudar a melhorar o incômodo causado pelas cólicas. Amamentação. Fique atento para você não confundir a cólica com outras necessidades do bebê. Como eu disse anteriormente, o bebê só precisa do leite materno. Tanto o leite materno quanto os leites industrializados indicados para bebês, como o NAN, por exemplo, possuem todos os nutrientes, calorias, proteínas e todas as vitaminas que eles precisam. Em algumas vezes, a mãe não tem leite o suficiente para sustentar o bebê. Nesses casos, o pediatra orienta que a mãe ofereça outro leite para servir de complemento na alimentação. Tanto o leite materno quanto esse outro leite são bastante ricos para a criança. Por já serem uma alimentação bastante completa, não é necessário que você ofereça nenhum outro alimento para o bebê. Não precisa dar chá, não precisa dar nem água. O leite indicado para os recém-nascidos já contém a quantidade suficiente de água que o organismo dele precisa. Você também não pode dar comida. Ainda não é o momento da comida. Lembre que estamos falando de recém-nascido, ou seja, ele acabou de nascer e os cuidados que ele precisa em relação à alimentação é somente o leite, nada mais. Vocês podem ouvir alguns adultos ou pessoas mais velhas falando para dar água para o bebê. Não é necessário porque o leite já possui essa quantidade de água e nutrientes. O leite materno faz a nutrição, acalma o bebê e hidrata o organismo. Dessa forma, você também não precisa oferecer nem água, nem chá e nem suco. O estômago do bebê também é bem pequeno. Cabe pequena quantidade de alimento. Se você encher a barriguinha dele com muita água, não vai sobrar espaço para o leite, que é o alimento que ele realmente precisa. Além disso, os chás têm a função de agir como estimulantes, deixando a pessoa mais agitada. Com isso, o bebê pode ficar agitado e sem sono, por causa do chá que está sendo oferecido. Também não é indicado colocar açúcar na chupeta para a criança acalmar. Algumas pessoas mais velhas fazem isso está errado. O açúcar começa a fermentar no intestino do bebê, aumentando ainda mais as cólicas.
Lembra que eu disse lá atrás que o intestino do bebê ainda não está totalmente preparado para receber os alimentos? Então, se você der açúcar para ele, o intestino não consegue digerir e irá causar ainda mais cólicas. Pode ser que você tenha que preparar mamadeiras para o bebê. Se isso for necessário, não se assuste. O primeiro passo é você ter um cuidado extremo com a higiene para evitar que a criança tenha alguma infecção. As mamadeiras devem ser bem lavadas após o uso, sendo que todas as partes dela devem ser desmontadas e lavadas com cuidado. Depois disso, você deve ferver uma água e colocar as mamadeiras nessa água fervente. Somente depois desse processo e depois de esfriarem, é que elas estarão prontas para serem usadas novamente. Após cada mamada ao peito ou com a mamadeira, você deve colocar o bebê para arrotar. Isso é importante para evitar que ele vomite quando você colocá-lo deitado. Enquanto está mamando, o bebê engole uma quantidade de ar. Por isso, é importante que esse ar seja eliminado para evitar o vômito. Deixe o bebê em pé, encostado no seu ombro e dê alguns tapinhas bem de leve nas costas do bebê. Assim que você perceber que ele arrotou, é que você deve deitá-lo. Se ele não arrotar, você deve esperar cerca de 20 minutos antes de colocá-lo deitado. Algumas pessoas acham que o bebê precisa acordar de 3 em 3 horas para dar o leite. Isso não é necessário. Quem decide a hora de mamar é o próprio bebê. Mesmo se ele estiver dormindo, ele consegue acordar quando estiver com fome. Com isso, ele irá chorar. Lembra que falamos que o choro do bebê é um sinal? Alguns bebês chegam a amamentar, seja no peito ou na mamadeira, cerca de 10 vezes ao dia. Não existe uma regra para isso. Alguns sentem mais fome que os outros. Após a amamentação, é normal que alguns bebês voltem um pouco de leite pela boca. Isso se chama regurgitação. Não se assuste. Coloque o bebê para arrotar sempre depois de cada mamada. Com o tempo, você irá conhecer a quantidade de leite que o estômago dele suporta em cada mamada. Segurando um recém-nascido. Outro cuidado que você deve ter. Você já pegou algum bebê no colo? Você sabe qual a maneira correta de segurar um bebê? Segurar um bebê no colo requer bastante cuidado. O pescoço do recém-nascido ainda é bastante molinho, porque a musculatura do bebê ainda não está totalmente desenvolvida e ele ainda não consegue sustentar o pescoço. Você deve então ter cuidado para firmar o pescoço do bebê e ter cuidado também de sustentar e proteger a cabeça e as costas. A maneira mais segura de você segurar um recém-nascido é deixar que a cabecinha dele seja sustentada na dobra do seu cotovelo e as costas dele devem ficar apoiadas no seu braço. Você deve deixar o seu braço dobrado e encostado na sua barriga. Atenção! Você não pode fazer movimentos bruscos, nem pode sacudir demais o bebê. Também fique atento para não apertar muito o bebê no seu corpo, principalmente a cabecinha dele. Vocês já ouviram falar que devemos ter cuidado com a cabeça do bebê para proteger a moleira. Então, vou explicar para vocês como funciona. O crânio é o osso da nossa cabeça, que protege o cérebro. Quando o bebê nasce, existem 2 partes da cabeça dele em que esses ossos ainda não se fecharam completamente, ficando ainda um pouco afastados. Essa parte dos ossos que ficou afastada, se você pegar, fica bastante mole. Isso é o que chamamos de moleira. Na verdade, o nome correto é fontanela, mas popularmente nós chamamos de moleira. Existem 2, uma na parte de cima da cabeça e a outra na parte de trás. Por isso, você deve ter bastante cuidado para não apertar a cabeça da criança. Como tem a moleira na parte de trás, você também precisa ter cuidado quando for deitar o bebê. Hora do banho. Vamos ver agora qual é o melhor horário para dar banho no recém-nascido. Na verdade, não existe um horário definido. É você que está cuidando do bebê que irá ver qual o melhor horário. Algumas pessoas preferem dar o banho logo pela manhã.
Outras pessoas preferem dar o banho à noite, antes de colocar a criança para dormir, para que ela durma mais tranquila. Enfim, você terá que ver qual o melhor horário, baseado também no horário em que a criança não estiver dormindo. Aos poucos, você irá ver quais os horários em que a criança dorme e quais os horários em que ela fica mais tempo acordada. Nesse tempo em que o bebê fica mais tempo acordado, é que é indicado que você dê o banho. Durante o banho, você também deve tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, você deve, antes de começar a tirar a roupa do bebê, separar todas as peças de roupa que você irá colocar no bebê. O ambiente para o banho também deve ser adequado. Não pode haver correntes de ar dentro do quarto. Você deve fechar as janelas para evitar que entre muito vento e a criança se resfrie. Depois de tudo separado, você deve se preocupar com a temperatura e com a quantidade de água para o banho. A banheira deve ser lavada sempre antes de cada banho. A banheira também deve ser de uso exclusivo para o banho do bebê. Você não pode usar a banheira para fazer outras coisas que não seja o banho. Como a pele do bebê ainda é bastante sensível, é indicado que você utilize o sabão neutro, que não tem cheiro e não tem cor. Como o recém-nascido é bem pequeno, você não precisa encher toda a banheira de água. Basta uma quantidade em que você vê que dá para mergulhar o corpo do bebê. A temperatura da água também é algo bastante importante. Você deve colocar um pouco de água natural da torneira e colocar um pouco de água quente. Depois de misturar as duas águas, você pode, com cuidado, colocar a parte de cima da sua mão, que é a parte mais sensível, dentro da água da banheira para ver se a temperatura está agradável. Não pode ser muito quente, mas também não pode ser muito fria. Com a sua mão, você consegue verificar se a temperatura está boa. Não há necessidade de você colocar um termômetro na água para medir a temperatura. Com a sua mão, você consegue verificar se está bom. Caso você prefira usar o termômetro, ele deve marcar uma temperatura em torno de 36 ou 37 graus. Essa temperatura está boa para o banho do bebê. Atenção, você não deve usar o termômetro de mercúrio, aquele que você precisa balançar antes de usar. Esse termômetro pode causar contaminação da água se ele vier a quebrar. Use sempre que possível o termômetro digital, aquele que apita quando ativa a temperatura. Quando você colocar o bebê dentro da banheira, ele, na maioria das vezes, irá chorar. Pode ficar tranquilo, isso é normal, porque o bebê se assusta. Com o tempo, ele vai se acostumando. Você deve colocar o bebê primeiro com os pezinhos dentro da água e a cabeça dele deve ficar apoiada no seu braço do lado de fora da água. A cabeça deve ser lavada primeiro, jogando água de frente para trás. Você deve começar o banho lavando o rosto do bebê. Inicie com a limpeza do rosto, passando depois para o corpo e os membros. Para lavar as costas e o bumbum, você pode virar o bebê com cuidado e apoiá-lo no seu braço. Depois vire-o novamente, sempre com cuidado. Você também deve ter o cuidado de colocar seus dedos para tampar os ouvidos do bebê, para evitar que entre água. Não se esqueça das dobrinhas e de lavar debaixo dos braços. Você não deve esfregar a barra de sabão direto na pele do bebê, não. Com uma mão, você sustenta o corpo do bebê. Com a outra mão, você esfrega o sabão na sua mão e passa a sua mão com sabão na pele do bebê. Quando acabar, você deve secar logo a cabeça e enrolar o bebê em uma toalha para tirá-lo da água. Você deve aquecer o bebê para evitar que ele se resfrie. Para secar as orelhas, você pode usar a toalha fina mesmo. Evite enfiar cotonetes nos ouvidos. O bebê mexe muito, você corre o risco de provocar um acidente. Hora do sono. Você sabe qual a melhor posição para colocar um bebê para dormir? Sem nenhuma preocupação, você pode colocar o bebê para dormir de barriga para cima. Você também deve usar, em algum momento, alguns pequenos travesseiros de apoio para virar um pouco o bebê de um lado e de outro.
Essas mudanças de posição irão ajudar no formato da cabecinha dele também, para que não fique achatada em um determinado lugar. Quando for colocar o bebê para dormir no berço, é importante que você estique bem o lençol para evitar que fiquem dobras. Como a pele do bebê é bem sensível, as dobras do lençol podem machucá-lo. Trocando a fralda do bebê. Você vai precisar trocar a fralda do bebê várias vezes ao dia. Lembre de lavar as suas mãos sempre antes de tocar no bebê. Você também precisa ter bastante cuidado quando for levantar as perninhas do bebê para limpar o bumbum, para que você não machuque o pescoço dele. Não precisa levantar as pernas muito alto, não. Apenas o suficiente para que você consiga enxergar o local para fazer a limpeza. A fralda vem dobrada dentro do pacote e existem vários tamanhos, conforme o tamanho do bebê. Você deve primeiro abrir a fralda toda, depois você levanta um pouco as pernas do bebê e coloca a parte de trás da fralda nas costas do bebê. Para fechar a parte da frente, você abre os adesivos que tem nas laterais e fecha com cuidado os dois lados. Tenha cuidado para não apertar muito a fralda. Para limpar, você também não deve esfregar a pele dele com força. Você pode usar lenços umedecidos ou bolinhas de algodão molhadas na água aquecida para limpar o bebê. Lembrando que lenços não devem ter cheiro muito forte, porque corre o risco de causar alergia. A fralda suja deve ser dobrada e descartada imediatamente no lixo. O lenço umedecido também deve ser usado sempre depois que o bebê fizer xixi. O xixi é ácido e provoca assadura e vermelhidão na pele, se você não limpar. Lembre também que você deve deixar a pele do bebê sempre seca, para evitar contaminação e assadura. É normal que o recém-nascido faça cocô várias vezes ao dia, em um único dia. Alguns chegam a fazer cocô sempre depois de cada mamada. Como ele se alimenta somente de leite, a tendência é que as fezes sejam um pouco mais pastosas. Nos primeiros dias de vida do recém-nascido, as fezes são mais esverdeadas e fica com um aspecto mais colento, dificultando um pouco a limpeza. Não se preocupe. A coloração verde dos primeiros dias é porque ele ainda está eliminando algumas substâncias que acumularam no seu organismo. Nos dias seguintes, as fezes começam a ficar mais amareladas e menos colentas. Em alguns casos, elas chegam a ser quase líquidas. Você vai observar que o recém-nascido também faz xixi várias vezes ao dia. Outra situação. Pode ser que alguns bebês fiquem mais de um dia sem fazer cocô. Essa também é uma situação normal. Fique atento para que isso não se estenda por muitos dias. Para realizar a higiene da parte genital do recém-nascido, você também precisa ter alguns cuidados. Na menina, você deve começar limpando no sentido da vagina para o ânus, nunca o contrário. No menino, você deve puxar com delicadeza a pele da ponta do pênis, sem forçar e limpar com cuidado essa região. Mesmo se você der o banho no bebê várias vezes ao dia, por estar em uma região onde o clima é mais quente, o sabonete só precisa ser utilizado apenas em um dos banhos, para evitar o ressecamento da pele, porque o recém-nascido tem a pele muito fina. Você também não deve usar talcos. O pó do talco pode entrar nos pulmões do bebê, causando sérios problemas. Cuidando do umbigo do recém-nascido. Cuidar do umbigo de um recém-nascido pode parecer uma situação assustadora. Fiquem tranquilos, isso não causa dor. Aquela parte do umbigo que ficou, nós a chamamos de coto umbilical. Isso é um pedaço do cordão umbilical que o médico corta quando a criança nasce. Ela é uma parte morta e não há sensibilidade, portanto o recém-nascido não sente dor. A área do umbigo do recém-nascido precisa estar sempre limpa e seca. Após lavar as suas mãos e com cuidado, você deve realizar a higiene do coto. Durante o banho, você pode tirar o curativo e lavar na banheira com água e sabão. Depois que tirar o bebê da banheira, você deve enxugar o coto com cuidado para não puxar.
Existe um álcool a 70% que a gente compra na farmácia e que a gente chama de álcool absoluto. Esse álcool ele deve ser usado para ajudar o coto a secar e para evitar alguma contaminação. Você pode enrolar uma gaze dobrada e colocar em volta do coto umbilical. Depois disso, você coloca um pouco do álcool absoluto. Esse processo deve ser repetido por vários dias durante o banho, até o dia em que o coto cair. Não se assuste, isso é um processo natural para que o umbigo do bebê fique igual ao nosso, com apenas um buraquinho. Em alguns recém-nascidos, pode acontecer de o coto sair um pouco de sangue no início. Se forem quantidades pequenas de sangue, isso é normal. Geralmente, o coto umbilical vai secando e cai até por volta de 14 dias de vida. Em alguns recém-nascidos, caem com apenas 7 dias. Isso varia muito. O importante é você fazer o curativo de forma correta até ele cair. Se você perceber que o coto umbilical está ficando muito inchado, vermelho ou com cheiro forte, você deve comunicar à mãe ou responsável para que o bebê seja levado ao pediatra, porque esses sinais não são normais. Isso mostra que o bebê está com alguma infecção no umbigo. Passeando com o bebê. O recém-nascido é um ser frágil e para sair com ele, você deve tomar alguns cuidados. Se for sair de carro, o bebê deve ser colocado na cadeirinha adequada para o seu tamanho e você deve se certificar que as fitas de segurança estão bem presas. Se você sair a pé, você deve ter cuidado para não sacudir muito o bebê. Você somente pode sair com o bebê se for autorizado pelos pais ou pelos responsáveis. Você também deve evitar locais com grandes multidões, porque o bebê ainda não tem todas as defesas do seu organismo e fica mais fácil de pegar algumas doenças. Você também deve vestir o recém-nascido de forma apropriada para evitar que ele seja exposto ou ao frio ou ao vento, ou ainda evitar de colocar muitas peças de roupa causando calor. O calor ou o frio em excesso também fazem mal para o bebê. O ideal é que não haja exageros, nem roupa de mais, nem roupas de menos. Tem gente que enche a criança de várias peças de roupa, touca, luvas, meias. Lembre-se que o excesso de roupas pode causar desidratação ou até febre no bebê. Fazer ele sentir frio também não é bom. Você deve analisar como está o clima na sua cidade antes de escolher a melhor roupa para o bebê. Também é bastante importante para o recém-nascido é que ele receba o que a gente chama de banhos de sol. O ideal é que você coloque o recém-nascido exposto ao sol sempre no início da manhã. Não pode deixar o recém-nascido no sol durante muito tempo e também não pode ser quando o sol estiver muito forte. Isso é importante porque a radiação do sol bate na pele e ajuda o organismo a produzir vitaminas, que são importantes para o organismo da criança. Alguns bebês nascem com a cor um pouco mais amarelada da pele. Isso a gente chama de icterícia. É normal que diminua nos primeiros dias de vida. Se não diminuir, você deve comunicar à mãe para que o bebê seja levado ao pediatra. Agora, já deu para entendermos um pouco sobre os principais cuidados com o recém-nascido. Você, cuidador infantil, deve ter conhecimento sobre como funcionam os processos de desenvolvimento em que a criança passa. Após o nascimento, o ambiente em que a criança vive, os cuidados que eles são dispensados pelos pais e cuidadores, o carinho, estímulos e alimentação passam a fazer parte significativa do processo de crescimento e desenvolvimento. O processo de crescimento e desenvolvimento infantil pode sofrer algumas alterações quando ocorrem doenças infecciosas ou algum problema no ambiente em que vive. Por isso, por conta da possibilidade de ocorrência dessas alterações, é que se faz extremamente importante o acompanhamento adequado do crescimento da criança desde o início da sua vida. Vamos agora estudar algumas características específicas do recém-nascido. Existem alguns fatores que podem parecer estranhos, mas são normais em um recém-nascido. Os bebês que nascem de parto normal
podem apresentar nos primeiros dias uma cabeça mais alongada. Isso acontece porque durante o parto ocorre um aperto dos ossos da cabeça do bebê para que seja possível passar pelo canal da mãe. Geralmente, essa situação dura cerca de 3 dias. Depois disso, a cabecinha do bebê voltará ao formato normal, como nós conhecemos. Nos primeiros dias, o bebê também pode apresentar uma pele mais avermelhada. Alguns nascem com a pele um pouco seca e um pouco enrugada. Isso também é passageiro. Pode ser que a pele do recém-nascido comece a descamar com alguns dias. Não tente arrancar a pele que está soltando. Esse é um processo normal. Desde que à medida que você for dando banho, essa pele descamada vai se soltando sozinha. Depois de alguns dias, você começa a perceber que o bebê já está com a pele bem lisinha. A parte genital do recém-nascido, assim como os peitos, também podem ficar um pouco vermelho nos primeiros dias. Isso acontece devido a alguns hormônios que ele recebeu da mãe. Também é normal e tende a desaparecer. Por causa de hormônios da mãe, o recém-nascido também apresenta, logo nos primeiros dias de vida, uma substância branca grudada na pele, parecendo uma pomada, atrás das orelhas, nas dobrinhas ou em outros locais do corpo. Não tente arrancar durante o banho. Isso vai se soltando sozinho com o passar dos dias. Os recém-nascidos têm a tendência de segurar com força e prender com os dedinhos tudo aquilo que se aproxima dele. Isso é importante para sabermos que o bebê está com seus sentidos preservados e bem desenvolvidos. Também é normal que o bebê nasça com os olhos e com o rosto inchado. Vocês já ouviram falar que os bebês nascem com cara de joelho? É exatamente isso. Observamos um inchaço no rosto do bebê logo após o nascimento. Outra coisa, as unhas dos recém-nascidos costumam crescer muito rápido. Com a tesoura pequena e sem pontas, você deve cortar com cuidado as unhas do bebê. Você verá que elas são bem molinhas e fáceis de cortar. Você pode cortar as unhas de forma arredondada, tirando as pontas, para que ele não arranhe o rosto. Todas essas alterações que eu falei agora são normais em um recém-nascido. Com o passar dos dias, esses sinais começam a desaparecer. Bom, foi muito bom dividir esse conhecimento com vocês. Eu espero que essa aula tenha contribuído para melhorar e para somar o conhecimento de vocês. Tudo o que foi falado aqui deve servir para que vocês utilizem na vida prática de vocês enquanto trabalham como cuidador infantil. Agradeço a atenção de todos. Aproveite agora para refletir e discutir com seus colegas sobre o que vocês aprenderam com essa aula.